Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia queridos ouvintes aqui da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Estamos aqui mais um domingo para a gente aprender e estudar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que foi codificada por Kardec com a ajuda dos espíritos, e a gente está aqui para aprender um pouquinho mais. E hoje está aqui comigo também o Mauro Laverde. Bom dia, Mauro. Bom dia aos amigos que estão nos ouvindo. É sempre uma satisfação participar do programa, né? Tendo a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito dos ensinamentos trazidos pelo Cristo, pelos ensinamentos aqui, né, que nós encontramos na codificação de Kardec. Aqui no caso, hoje nós vamos estar acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo, alguma passagem dentro do Evangelho. Então é sempre uma alegria a gente ter essa oportunidade de estudar, compreender um pouco mais, abrir um pouco mais a nossa mente, né? Porque tem muitas coisas que nós já até sabemos, né, Camila? Mas muitas vezes é necessário relembrar e ler de novo e aprender de novo para que a gente consiga fixar aquilo e de alguma maneira começar a utilizar esse conteúdo. Porque eu me lembro muitas vezes, a gente no momento do Evangelho no Lar, às vezes abre ali o Evangelho de forma aleatória e muitas vezes caía repetidamente numa passagem que eu falava, não, essa passagem eu já sei de cor, e eu sabia de cor realmente o texto em si, mas aí, né, muitas vezes a gente para pensar e fala, mas eu conheço a essência, né, eu já estou conseguindo de alguma maneira praticar aquilo que eu estou escutando, e aí eu vi que de fato eu conhecia as palavras que estavam escritas ali, né, mas que nem de longe eu realmente tinha conseguido colocar aquilo no coração e conseguia viver aquilo, digamos assim. Então é importante a gente sempre estar voltando e relendo e pensando, poxa, será que além de conhecer essa passagem de Jesus, será que além de conhecer essa parábola, esse trecho do Evangelho, será que eu consigo já de alguma maneira praticar isso na minha vida? Eu acho que é importante fazer essa reflexão, né, Camila? Sim, com certeza, né? E o mais importante, que o Mauro falou, muitas vezes a gente está lendo um livro, está lendo ali uma passagem do Cristo, mesmo as parábolas, tudo aquilo que o Cristo deixou, e a gente relê conforme a gente vai passando, né, ficando mais experiente, as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai tendo uma visão diferente daquilo. Então a gente leu essa passagem hoje, estudou, na hora que a gente for ler daqui a um ano, ela já vai ter outro sentido, porque o nosso conhecimento adquirido, tudo que a gente passou, interfere nesse nosso olhar, né, nos ensinamentos do Cristo. Por isso que é muito importante a gente continuar estudando, continuar buscando esse conhecimento. E aí então, para a gente dar continuidade, hoje o último domingo do mês de março, né, que antecede a Semana Santa até, né, que vai ser a Páscoa, domingo que vem, a gente não tem aqui um estudo roteirizado nesse último domingo, então a gente vai pegar um trecho aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como o Mauro falou, para estudar. Mas para a gente dar seguimento, como a gente vem fazendo todas as vezes, a gente vai passar agora para escutar o Momento Espírita, as energias da alma. O quarto dele mais parecia um depósito. Sobre um móvel havia quadros, fotos, tudo amontoado, sem ordem alguma. Pelo chão estavam espalhadas caixas de aparelhos eletrônicos há muito tempo sem utilidade. Pastas, cadernos, livros. Papéis faziam pilhas pelos cantos em cima de mesas e cadeiras. Numa grande estante estavam fitas cassete, de vídeo, DVDs e CDs. Notava-se, além da desorganização, o desleixo, porque uma grossa camada de poeira podia ser vista. O armário, por sua vez, mal podia ter as portas encostadas,
abarrotado que estava de roupas, casacos, sapatos, chinelos. Interessante que a quase totalidade desses itens já não lhe servia. No entanto, tudo ficava ali guardado para ser utilizado algum dia. A casa toda era uma grande confusão, demonstrando que organização e limpeza andavam longe dali há muito tempo. A organização do ambiente em que vivemos ou no qual trabalhamos, dos móveis, objetos, roupas, retratam o nosso mundo interior. Por causa disso, é importante aprendamos a renovar a energia dos ambientes em que nos encontramos, abrindo janelas, permitindo que os raios do sol a tudo invadam e que o vento realize a sua visita benfazeja, varrendo para longe os miasmas acumulados. Da mesma forma, nos disciplinarmos para manter estantes e armários organizados, descartando ou doando a terceiros tudo o que não mais nos seja de utilidade. Roupas que permanecem o verão, primavera, outono e inverno sem deixarem as gavetas, as prateleiras, estão exigindo doação. Quando abrimos espaços em caixas, baús, estantes, ao mesmo tempo, estamos dilatando nossas próprias percepções mentais. Arejando a casa, o escritório, igualmente arejamos a mente. E se nos dispomos a doar roupas e utensílios que não nos estão sendo úteis, pensemos em quantos benefícios poderemos proporcionar a quem deles necessita. Dilatando espaços físicos, nos sentiremos mais leves, com um ar de renovação a nos envolver. Com o nosso ambiente externo organizado, é igualmente importante analisar mais profundamente outra situação. Na maioria das vezes, também costumamos guardar entulho dentro de nós mesmos. São mágoas, desgostos, tristezas, sofrimentos passados, lembranças de dores vividas e revividas que vamos arquivando na intimidade. E se objetos amontoados se enchem de poeira e roupas encerradas em armários tendem a ficar emboloradas e se tornarem alimento para traças, esses sentimentos e emoções retidos em nossa intimidade somente nos causam incômodos, desconforto, gerando doenças. E da mesma forma que a luz solar fica impedida de adentrar um local abarrotado de coisas, a luz do amor fica impossibilitada de adentrar um coração cheio de sentimentos negativos. Para nosso próprio bem, façamos circular as energias, as boas energias. Ventilemos os ambientes externos, organizando e retirando o que não usamos, e renovemos nossos sentimentos, deixando o amor fluir. A higiene física nos auxilia a ter boa saúde. As boas energias da alma nos auxiliam a manter o equilíbrio interior. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Então, né, Mauro, como a gente acabou de ouvir agora aqui no Momento Espírita, que falou sobre as energias da alma, né? E teve um ponto aqui da reflexão que me tocou bastante, né? Ele fala que muitas vezes a gente é apegado aos bens materiais e guarda os bens e aquilo fica ali pegando poeira e tudo mais. E ele faz essa ligação com os nossos sentimentos e ele fala uma frase ali dos entulhos dentro de nós, né? Que são esses sentimentos retidos que ficam dentro da gente e a gente fica ali
remoendo muitas vezes algo que nos aconteceu, algo que já passou, mas a gente traz e guarda dentro da gente esse sentimento que não nos faz bem. É isso que ele quer falar, né? Que muitas vezes esses sentimentos que ficam presos dentro da gente, eles tiram o nosso equilíbrio. Muitas vezes trazem ali algumas doenças que ficam presas por conta da gente ficar remoendo essas questões que estão mal resolvidas dentro da gente. E é isso, né, Mauro? Quando ele fala desses entulhos dentro de nós, ele quer dizer o quê? Assim como a gente faz a doação dos bens materiais, a gente tem que tirar, se perdoar aqueles que muitas vezes fizeram algo por nós e tirar de dentro da gente esses maus sentimentos, né? Esses sentimentos que nos ferem muitas vezes, né, Mauro? Com certeza. Isso é muito comum, né? Da gente, de fato, não olhar para dentro, né? E realmente verificar como estão as coisas lá dentro de nós, né? Nessa questão de sentimentos, de pensamentos, porque, de fato, se a gente para pensar, eu acho que ninguém em sã consciência gostaria de morar, por exemplo, num lugar que é aquela bagunça, né? Inabitável, digamos assim, tudo bagunçado, tudo jogado, sem nenhum tipo de higiene, né? O lixo espalhado para todo lugar. Então, assim, ninguém ia querer morar numa casa assim. Mas muitas vezes dentro de nós está nessas condições. Está nessa bagunça. Está nessa bagunça. E é por isso que a gente vê tantas pessoas querendo fugir de si, né? Tem pessoas que a gente vê que muitas vezes estão desesperadas para fugir de si, que não conseguem, por exemplo, ficar um tempo sozinha, sentada numa cadeira e com seus próprios pensamentos, né, com seus próprios sentimentos. Tem que estar ali mexendo no telefone, assistindo TV, tem que estar conversando, tem que estar numa festa, tem que estar se mexendo, fazendo alguma coisa, porque ela está fugindo muitas vezes de si, porque não consegue por alguns instantes sentar, refletir, ali contemplar os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque lá dentro está uma bagunça muito grande. E às vezes isso acontece justamente por conta do que a mensagem veio nos trazer. A gente vai entulhando e uma magoinha daqui, né? Guardou aqui para dentro. Ficou com ressentimento do fulano que não chamou para o aniversário e guardou lá dentro. Ficou chateado porque no trabalho a pessoa distratou e guarda ela para dentro. Tal coisa deu errado e não sei o que. E assim, são pequenas coisas que vai juntando. E a hora que vê lá dentro tá cheio, né? Tá cheio de mágoa, ressentimento, de desconfiança, de ciúmes. E aí, a hora que vê, a pessoa tá ali carregando um fardo muito maior do que precisava, digamos assim. Porque quando Jesus fala para nós que quando estivéssemos sobrecarregados, Ele nos aliviaria, é justamente, né, Camila, através do que Jesus ensina, quando Ele fala de perdoar, né, quando Ele fala de amar, de fazer a caridade, é através disso que a gente vai se aliviando. Como ele disse ali, então quando você perdoa, então aquele monte de mágoa que você está carregando, aquilo que está te puxando para baixo, está servindo ali como uma âncora que não te permite sair do lugar, quando você perdoa e tira aquele peso de dentro de você, você consegue se sentir mais leve diante das situações, consegue caminhar com um pouco mais de leveza. Da mesma forma como se você resolve ali algum problema com a família, com os pais ou com o filho, aquilo sai do teu coração, aquele peso, aquela angústia que estava te pressionando ali o coração por tanto tempo. Se você vai lá e pede perdão, às vezes pede desculpa, porque às vezes você tem o que perdoar, mas às vezes você que pisou na bola com alguém, vai lá, pede o perdão. Mas a pessoa não perdoa. Tá bom, mas da sua parte você pediu, você falou, me perdoa. E na medida do possível, se você fez alguma coisa que causou prejuízo, a pessoa tenta reparar, né, se for possível, aquilo que você tenha causado, né, de alguma maneira, e pede o perdão. Mesmo que ela não te perdoa, você fez o que poderia naquela situação, e aí você também se liberta daquilo. Então, essa mensagem ela é muito valiosa, porque eu vejo que muitos de nós carregamos muito mais coisas do que precisamos, porque do mesmo jeito, se você abrir ali, né, o guarda-roupa e vai ver, puxa, tem tanta coisa aqui que eu não uso, que eu poderia doar para que alguém pudesse usar, para que quando a gente olha para dentro de si, a gente fala, nossa, mas eu não acredito que eu penso isso, né? Carreguei tanto tempo, né? Porque às vezes a gente acha que
sempre, os outros são invejosos, os outros têm, né, não perdoam, os outros são ignorantes. Aí às vezes a gente para analisar as nossas atitudes e fala, nossa, como eu fui ignorante naquela situação, né? Nossa, mas parece que eu não aceitei tal coisa, né? Aí você fala, parece que eu não sou tão bom quanto eu acho, né? Porque se a gente para analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos, aí a gente vê que tem muita coisa a ser melhorada. E é por isso que é aquela reflexão, né, que Santo Agostinho falava para nós, né? Ao deitar, verificar se a gente fez todo o bem que poderia, né? Enfim, se não fez o mal, e verificar tudo que a gente Passar fez. Em revista Passar o dia, em revista o dia. Porque é isso, se a gente deixa ali um terreno abandonado, vai juntando entulho, né? Então você jogou umas tranqueiras aqui, daqui a pouco a hora que você veio fulano, ciclano e vai jogando mais entulho, né? Porque terreno baldio é isso, né? Onde um joga o lixo, e muitas vezes é isso, aí vem a influência, seja dos espíritos desencarnados ou até mesmo encarnados, então e vai te jogando mais daquelas porcarias que muitas vezes você já está carregando. E aí você vai acumulando tudo isso e vai causando uma pressão aí, um acúmulo muito grande, né, Camila? Isso, vai ficando mais difícil ainda de carregar, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, essa busca diária da gente refletir sobre aquilo que a gente tem feito no nosso dia, pedir o perdão, deixar passar algumas coisas e não ficar carregando dentro de si essas mágoas e essas mazelas que podem nos puxar para baixo, né? Podem prejudicar a nossa evolução espiritual, que é como o Mauro falou. Então a gente busca ali, ao final do dia, ver tudo aquilo que a gente fez de bom, ver tudo aquilo que a gente errou, para buscar corrigir no dia seguinte, para não ter que carregar dentro de si esses entulhos que vão dificultar o nosso progresso, não vão nos ajudar a nada, né? Então, muito boa essa reflexão do Momento Espírita, quando trouxe essas energias da alma. Então, como a gente sempre faz, hoje a gente vai estudar, então, uma parábola que chama a Parábola do Festim de Núpcias. Essa parábola ela está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. Então, a gente vai ler aqui a parábola para vocês relembrarem ela. Acredito que muitos de vocês já ouviram, né? Mas a gente vai então passar pela parábola aqui e depois vai analisando ponto a ponto o que foi que Jesus quis nos trazer, o que ele está ali para nos mostrar diante dessa parábola que ele falou há mais de 2000 anos atrás. E a parábola é a parábola do festim de núpcias, e aí ela começa assim, né? Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia de cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seu exército, exterminou esses homicidas e queimou a cidade. Então ele disse aos outros servos: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamais para núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores ido, então pelas ruas, reuniram todos aqueles que se encontravam, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados
e poucos os escolhidos. Quando a gente para refletir sobre essa parábola, né, Mauro? A gente sempre faz uma ligação do que Jesus quis dizer à época com o nosso dia a dia hoje, né? A gente tenta enquadrar naquilo que a gente está estudando, naquilo que a gente está vivenciando, naquilo que a gente está fazendo. E a hora que ele fala aqui, né, que o reino dos céus é semelhante ao rei, a gente pode entender por esse rei como sendo Deus, que faz o convite dessa festa para todos aqueles que ele considerava preparado para aquele momento. Então ele manda seus servos, faz o convite e foi rejeitado. Então nesse primeiro parágrafo, Mauro, o que a gente pode tirar dessa parte? Deus mandou ali então os seus enviados para chamar aqueles que ele julgava então detentores do conhecimento, aqueles que estavam ali mais evoluídos, para adentrarem a esse banquete espiritual, ou seja, é essa parte da nossa evolução espiritual, né? Então Deus fez esse convite e foi recusado. Quando a gente traz para a nossa realidade, Mauro, a gente pode entender que muitos daqueles que se julgavam merecedores do convite recusaram, falaram que um ia para sua casa de campo, ia para o seu negócio, e o outro ainda foi lá e agrediu os servos. Isso a gente traz no nosso dia a dia e pode entender como sendo o quê? Jesus nos convida todos os dias à nossa mudança, à nossa melhora. Se a gente quiser esse progresso espiritual, se a gente quiser a nossa evolução, a gente precisa então aceitar esse convite dele e precisa buscar essa melhora. Mas muitas vezes a gente tem essas desculpas iguais a eles, né, Mauro? A gente volta para o nosso lado material, vou cuidar da minha casa. A gente volta para o nosso lado material quando fala, vou cuidar mais do meu trabalho. Ou a gente ainda volta para o nosso lado de instinto ainda primitivo, quando a gente ainda agride aqueles que vieram nos convidar, né, Mauro? O que Jesus quis passar nesse primeiro parágrafo? Qual que é o olhar que você tem dessa parábola? Olha, eu acho que é bem isso que você comentou, né? Porque estamos sendo convidados, né? No caso ali, a gente entende isso sempre quando a gente lê a parábola, a gente se coloca no lugar ali, né? A gente se coloca na história para sentir realmente. E então ali é como se a gente estivesse sendo convidado, né? A participar desse banquete, desse momento. E de fato ali a gente vê que as pessoas vão recusando, né? E muitas vezes nós de fato estamos recusando aos convites do Senhor. E Ele nos convida o tempo todo. E às vezes a gente fica esperando realmente esse convite, né, Camila? Que é alguém bater na nossa porta e falar assim, olha, Jesus mandou te chamar. O próprio Jesus veio, né? Jesus mandou te chamar, ou então, olha, eu sou Jesus, vamos ali, que a gente tem um serviço, um trabalho para fazer, e você está sendo convocado, né? Você está sendo convidado. Então, muitas vezes a gente espera esse convite direto, digamos assim, mas os convites, eles vão acontecendo ao longo dos nossos dias, né? Independente aí do que você está fazendo, em momentos em que você absolutamente não está esperando, algo acontece, alguém chega até você pedindo uma ajuda, ou dentro do próprio lar, mesmo sem pedir, você percebe que algum familiar está precisando de alguma coisa. E quando a gente fala precisando de alguma coisa, realmente é de qualquer coisa, né? Porque às vezes está precisando de dinheiro, o que é comum no mundo material, né? Tem muitas pessoas que às vezes acabam ali com algum problema financeiro, alguma situação difícil. Então esse é um problema, que às vezes as pessoas precisam de ajuda, mas às vezes a pessoa simplesmente está chateada, às vezes a pessoa perdeu um ente querido, às vezes no trabalho aconteceu alguma coisa desagradável, e a pessoa só precisa, às vezes, desabafar, receber um carinho, que alguém escute, né, a sua lamentação, a sua tristeza. Então, o convite de Jesus, ele chega todos os dias para nós, de todas as maneiras, porque é um convite, esse convite é um convite de transformação, né? É um convite ali para que a gente possa fazer parte, né, junto com Deus, no caso ali, estar com o Rei, neste momento. Então, através desse convite, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Aquilo que Jesus exemplificou.
Porque muitas vezes é isso, poxa, nossa, eu frequento o centro espírita, ou então eu sou de outra religião e eu estou sempre lá dentro da igreja ou do centro espírita e tudo mais. Então entende-se, né, digamos assim, que você seria esse que receberia o convite, porque você está pronto, né? Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa comprometida com a religião, então, nossa, você está pronto, vamos convidar fulano que ele é participativo ali, né, na igreja, no momento ali no centro espírita e tudo mais. E aí, muitas vezes nós somos os primeiros a recusar, né? Vem o convite, a gente fala, bem nesse dia, não vou poder. Que pena ter um compromisso, né? Nossa, nesse dia aí eu tenho uma coisa muito importante para fazer, poxa vida, que pena. Então é isso, né? Aqueles que supostamente estavam numa condição melhor, que estariam prontos para atender ao convite, são aqueles primeiros que vão negando. Isso me lembra muito da história do bom samaritano, né, Camila? Que justamente quando o samaritano precisava de ajuda, foi passando as pessoas mais qualificadas, assim, né? Passa o sacerdote, passa o Levi, passou, né, assim, pessoas espiritualizadas, digamos assim, né? Aqueles que já estavam comprometidos com o estudo e o entendimento, né, da parte religiosa e tudo mais. E esses daí, a hora que via o problema, dava aquela desviada e seguia em frente, né? E aí justamente aquele outro, né, que não tinha, né, era visto como sendo ruim, né, pelos judeus, o samaritano era mal visto, né? E foi justamente ele que fez alguma coisa por aquele que estava necessitado. Então é isso, né? Muitas vezes a gente acha que aqueles que carregam algum tipo de cargo ou que de certa maneira estão sempre frequentando, né, algum culto religioso, esses estão prontos. E na verdade muitas vezes não, né? Dentro do coração ele frequenta, mas dentro de si não houve ainda uma mudança. É o que eu disse no começo, né? Às vezes a gente frequenta ou lê a passagem várias e várias vezes e, poxa, eu conheço de cor salteado o que está escrito, mas você consegue já sentir, né, aquilo que está escrito? Porque Jesus fala muito sobre caridade, mas fazer a caridade não é a mesma coisa do que ler e entender o que é a caridade, né? Fazer a caridade vai muito além disso. É uma questão de sentimento. O Evangelho ele nos ensina que quando a gente faz a caridade, aquela que foi tão bem feita, que parece que a pessoa que foi ajudada é que te fez alguma coisa. É isso que o Evangelho nos ensina. Porque não é aquela caridade que você faz humilhando a pessoa, que então você faz ali, faz a pessoa sentir o peso do que você está fazendo, sabe? Ah, eu estou fazendo, mas olha o sacrifício que eu estou fazendo para te ajudar, né? Faz a pessoa sentir o peso de você estar ajudando ela. E justamente a caridade é o contrário, você faz de um jeito tão leve que a pessoa que recebeu não se sente humilhada, não se sente mal, ela sente no final das contas bem, né? Como se ela tivesse te feito ainda algum favor. Então nós temos que, à medida que vamos estudando, aprendendo, compreendendo um pouco mais a mensagem do Cristo, nós vamos evoluindo, né? E vamos nos qualificando, digamos assim, para atender aos convites que Jesus vai nos fazendo, porque diariamente, todos os momentos, nós vamos recebendo convites aí da prática do bem, do amor ao próximo, do perdão. Então isso vai acontecendo o tempo todo. Se não estivermos atentos, vai passando, né? As oportunidades vão passando e a gente vai negando o convite. E é o que a Camila falou, às vezes, de fato, né? Às vezes alguém vem e aquela pessoa é uma oportunidade, né? É o convite e a gente faz o que? A gente agride. Às vezes é verbalmente, a gente é mal educado, grosso, às vezes ali, né, faz tudo que não deveria, da forma como não deveria fazer, é justamente aqueles que maltrataram os servos do Senhor, porque é isso, né? Daí a gente passa a entender, né, na parábola, esses servos do Senhor, muitas vezes a gente observa que é quem? Quem que nos convida geralmente a agir de forma diferente, né? A gente acha, acredito eu, que esses servos do Senhor que vêm esses convites pra gente, muitas vezes vêm em forma daqueles espíritos que detêm um pouco mais de conhecimento, que vêm para nos abrir os olhos, né? Pode ser dentro da doutrina espírita, um palestrante, um Chico Xavier, que foi um médium que escreveu milhares de livros aí. E aí, então, a gente tem dentro
da nossa cultura aqui, também padres, os pastores, que vêm e fazem o convite a nós, trazem ali então o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus tem a nos oferecer. E quantas vezes a gente escuta e fala assim, não, essa palestra aí é para fulano, nossa, isso daí é pro... e não encaixa na gente. O convite foi feito para nós, quem que está ali ouvindo no dia a dia? Somos nós, e a gente pensa sempre que é para o fulano, que é para o ciclano ou que é para o beltrano, e nunca enquadra em nós. Então, quando ele fala desses servos, muitas vezes a gente entende ser esses, né? Aqueles que vêm nos propor a mudança. Quantas vezes a gente não escuta ali alguém falar algo que nos toca o coração? Alguém que nos traz uma palavra que faz a gente refletir, pensar e mudar os nossos atos, né? Independente de quem quer que seja. Então, a gente entende, é esse servo vindo e trazendo o convite de Deus para que a gente faça a mudança, para que a gente adentre ali a esse salão para conseguir, então, participar dessa ceia, né? E aí ele continua aqui, então, no primeiro momento eles recusaram, alguns foram até mortos e tudo mais, então aqueles que eles detinham como os escolhidos, nenhum deles compareceu ao festim. E aí ele mandou então aos seus servos, aos demais servos, vá lá e pegue quem quer que seja. Bem ou mal, a gente vai ter que encher aqui a sala de núpcias, que eu preciso, a festa está pronta. O boi já foi matado, as coisas já aconteceram, eu preciso que tenha gente. E aí o servo sai e pega todo mundo que encontrou pelo caminho e adentra ao salão nupcial. Quando a gente para refletir isso dentro da doutrina espírita, né, Mauro? A gente entende o quê? Que todos nós, bons ou maus, estamos aqui recebendo o convite para a mudança. Todos nós, independente daquilo que a gente acredita, independente do caminho que a gente vai seguindo, o convite chega para a gente. A reflexão de que precisamos fazer algo para a nossa evolução espiritual chega e bate à nossa porta. Deus mandou te chamar aqui, independente, e você vai ser levado. E ele aqui então fala, teve aqueles que foram os convidados e esse daqui é o que veio todo mundo. Ou seja, a gente, por mais difícil que seja, por aquela pessoa mais complicada que seja, que a gente se sente um nada, fala, não, eu só faço coisa errada e tal. A gente também é chamado por Deus. A gente também recebe o convite diariamente de fazer a mudança em nós. E é isso que fica mais nítido aqui para mim, é essa questão, de que independente do caminho que a gente está hoje, se o convite chegar e a gente querer verdadeiramente essa mudança, a gente vai ser chamado, né, Mauro? A gente vai conseguir estar ali ao lado de Deus. Com toda certeza, né? Deus sabe que não somos perfeitos ainda, né? Nós estamos aqui justamente buscando aprender, corrigir e melhorar. Então, de fato, nenhum de nós vai estar 100% pronto, nenhum de nós vai estar em condição de perfeição. Então, sabendo dos nossos defeitos, das nossas falhas e tudo mais, vai vindo as oportunidades de acordo com o que a gente tem capacidade, né? Porque muitas vezes a gente se ilude, né? Às vezes a gente fica esperando vir o convite a escrever belas obras como Chico Xavier, sendo que eu não consigo estender a mão e doar um pão para quem está, né, passando fome do lado da minha casa ali pedindo uma comida e eu não tenho coragem de pegar ali na geladeira, né, compartilhar com a pessoa um pouco da minha comida. Aí eu estou esperando às vezes que espíritos superiores venham ditar livros, né, através de mim, né, psicografar livros. Às vezes a gente fica esperando trabalhos grandiosos que a gente vai desenvolver uma mansão do caminho, como o Divaldo Pereira Franco, sendo que a gente ainda está na condição de chegar em nós convites simples, como é o que eu disse ali, às vezes em casa, escutar, em vez de brigar com o companheiro, parar por alguns instantes e escutar o que a pessoa tem para dizer. No trabalho, em vez de julgar os companheiros, às vezes parar um pouco e tentar compreender, né? Ou então fazer o melhor que se pode, porque às vezes a gente está ali para trabalhar, não, fulano não trabalha, eu também não vou trabalhar, né? Eu fico enrolando, matando tempo, eu também vou matar tempo, né? Se ninguém trabalha, por que eu vou trabalhar? Tá, mas se você está sendo pago pelo teu horário, pelo teu trabalho, o correto é que você trabalhe. O correto é você fazer a tua parte, aquilo que você foi pago para fazer, independente se os outros estão fazendo ou não. Então os convites que chegam até nós, muitas vezes eles parecem sutis,
Porque a gente fica esperando coisas grandiosas, né? Grandes coisas, mas durante o nosso dia vai aparecendo diversas oportunidades. Então, é o troco que alguém te devolveu a mais, você percebeu que o troco estava errado, né? A pessoa vai ficar no prejuízo, você devolver, né? Aquilo que não te pertence, é você fazer uma oração, poxa, tal pessoa está doente, nem é uma pessoa às vezes tão próxima do seu, né, do seu convívio, mas você disponibilizar um pouco do teu tempo, parar e fazer uma oração, dedicar aquela oração à pessoa, falar, Deus, abençoa a pessoa, vou fazer uma oração do Pai Nosso, que ela seja ajudada na medida da sua necessidade, do seu merecimento, mas que vós possa ampará-la naquilo que ela precisa. Então você está fazendo a caridade, você está fazendo, atendendo, né, ao teu chamado de fazer o bem, de participar com Deus, de participar com Jesus da sua obra, daquilo que Ele vem construindo, daquilo que Ele nos convida a construir, né? Que é um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele é justamente dentro de nós, né? Começa dentro de nós, porque às vezes a gente fica esperando um mundo maravilhoso, mas o mundo maravilhoso, ele depende de pessoas maravilhosas, né, Camila? As pessoas às vezes estão esperando que as coisas mudem de fora para dentro, né? Que tipo assim, que o mundo, por fora as coisas fiquem boas, e aí as pessoas vão ficando boas depois por dentro, né? Porque estão morando num mundo bom. E é justamente ao contrário, a gente vai melhorando por dentro, a gente vai se livrando da maldade, dos ressentimentos, das mágoas, e aí, consequentemente, nós vamos nos tornando pessoas melhores e mais agradáveis, e o ambiente exterior vai se tornando um ambiente mais agradável e muito melhor, por causa da atitude das pessoas que aqui estão. Então a Terra, né, ela só vai passar por essa transição, né, de passar ali para o mundo de regeneração na medida em que nós vamos conseguindo mudar, né, que nós vamos conseguindo nos transformar interiormente. Aí voltamos à mensagem do início, né, da importância de cuidar do nosso interior. Porque temos aquela ânsia de cuidar do exterior, de um carro bom, uma casa boa, não sei o que bonito e não sei o que lá, e muitas vezes é só aparências exteriores, e aí por dentro aquela bagunça, né, aquele desajuste total, e aí não se sustenta, né, porque é o contrário, por dentro é necessário ter aquela base forte, a paz, a tranquilidade, aquela comunhão com Deus, com Jesus, né, aquela busca, né, de conexão com o alto, e aí sim a parte exterior vai também melhorando, vai se fortalecendo, mas aí tem base, né, porque é aquele negócio do castelo, né, na areia. A gente ficar procurando somente construir as coisas materialmente falando, elas ficam, né, soltas, né, porque elas não têm aquele vínculo, né, aquele lastro da nossa moral, do nosso espiritual. Então, por isso que a importância de olhar para dentro de si. É aquela história do barquinho, né, Mauro? Que a gente tem sempre dois remos, o lado material e o lado espiritual, o lado moral. E a gente tem que remar com os dois, senão a gente fica em círculo. Se a gente pega só o lado moral, a gente vai ficar rodando em círculo. Se a gente liga só para o lado material, da mesma forma. Então a gente tem que usar sempre a harmonia, a sintonia entre os dois. Cuidar do lado espiritual, mas também cuidar do lado material. Não abandonar um em prol do outro, mas sempre os dois juntos. Ontem eu participei de um estudo, né? A gente faz um estudo sobre o livro do Pastorino e tal. E nele ele fala, né? O Mauro estava falando essa parte de que a gente busca a nossa melhora e aí a gente vai auxiliando aqueles que conosco estão, né? E a passagem lá que a gente estudou é a luz sobre o alqueire, né? Que ninguém, na hora que desperta a sua luz, a gente não tende a esconder ela embaixo de um balde ou embaixo da mesa. A partir do momento em que a nossa luz se acender, a gente passa a iluminar aqueles que estão do nosso lado, que é o que o Mauro disse. A partir do momento que a gente busca essa nossa melhora, a gente vai tornando aqueles que estão do nosso lado, vai contaminando eles com essa busca também da melhora. Vai trazendo eles para buscar ali a sua evolução espiritual, o seu exemplo do Cristo, vai querendo ser melhor, né? A partir do momento que a gente desperta isso e permeia nas nossas relações com aqueles que convivem com a gente vai ali colocando a nossa luz em cima do alqueire, para que aquela luz chegue mais longe. E é bem isso, né, Mauro? Então, a partir do momento que a gente vê esse convite e leva ele adiante,
a gente está ali iluminando e buscando trazer para junto de nós aqueles que têm esses mesmos pensamentos da mudança, do querer ser melhor, do querer ser alguém que esteja ali buscando a evolução ao exemplo do Mestre Jesus, né? Prosseguindo então com a parábola, para entrar na parte final, o que ele fala então, né? Que daí logo na sequência o rei entrou no salão nupcial e observou que uma das pessoas estava sem a veste nupcial. E aí então ele perguntou como que o homem ali adentrou sem a veste nupcial, e aí ele o castigou, né? E aí a gente observa dentro da nossa visão espírita o que seria essa veste nupcial que a gente precisa ter para adentrar ali, né, aos reinos dos céus. A gente precisa buscar a nossa evolução. Essa veste nupcial, Jesus dá a entender que é a nossa evolução espiritual. É aquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração. E a partir do momento em que aquele homem não tinha o seu coração puro, o seu coração limpo, o seu coração permeado ali de amor, ele então estava fora dos padrões para estar dentro da ceia, né? E aí a gente para observar, dentro da doutrina espírita, acredito eu que vocês que já estão aqui estudando, lendo, ou aqueles que vieram aqui pela primeira vez, o nosso espírito ele veio para evoluir, para buscar ser melhor, para buscar ser ao exemplo do Mestre Jesus. E aí, a hora que a gente lê essa passagem, a gente fala assim, em que pé que está a minha veste nupcial, né? O meu coração está como? Ele está ali mais próximo das atitudes do Cristo, ou ele está mais próximo às atitudes ainda aqui da terra? Eu ainda sou muito apegado a essas atitudes aqui ainda terrenas, né? Aos meus vícios terrenos, ou meu coração está conseguindo se purificar? Eu estou conseguindo ter a veste nupcial para adentrar os reinos dos céus, né? E a gente tem que fazer essa reflexão, tem que ter, assim, esse olhar para dentro, como o Mauro falou, e buscar a nossa veste nupcial, né, Mauro? Ter ali esse querer ser diferente, querer ter o nosso coração puro, o nosso coração de amor ao exemplo do Mestre, para conseguir adentrar ali o reino dos céus, né? Com certeza. Eu acho que todos nós queremos, né, de alguma maneira participar desse banquete, né? Porque quem não gostaria, né, de estar à mesa com Deus, com Jesus, né? Então todos nós gostaríamos de participar desse momento, do momento justamente de estarmos numa condição evolutiva muito mais elevada, né? De em algum momento a gente se encontrar numa condição muito melhor. Mas para isso é justamente necessário um esforço da nossa parte, né? É necessário da nossa parte esse período de depuração, né? É necessário esse período de aprendizado. Então não adianta a gente achar que dá para encurtar o caminho, né? Eu não lembro agora quais são os discípulos, mas que a mãe falou, quero que esse sente à sua esquerda, esse à sua direita, e, né, tipo assim... Como se fosse fácil, né? Tá fácil, aqui, né? Olha, esse daqui vai ficar sempre aqui, tem um lugar garantido com Jesus, né? Imagina que bom, né? Então não é assim que as coisas funcionam, né? Não dá pra gente, eu tenho um lugar garantido, aqui a minha cadeira vai estar posicionada em tal lugar, lá em cima, de tal maneira, porque não é assim que funciona, né? Tudo depende das nossas atitudes, tudo depende da forma como a gente vai lidar com as situações da vida. Então não adianta muitas vezes a gente viver essas ilusões, né, que às vezes a gente coloca aí na nossa cabeça. É necessário realmente aquela vontade sincera de transformação, de mudança, porque mais uma vez ninguém é perfeito ainda aqui nesse mundo, né? É um mundo ainda de provas e expiações. Então, se ainda não somos perfeitos, mas tem aqueles que de fato estão buscando com vontade, com boa vontade melhorar, são aquelas pessoas que ainda pisam na bola em várias situações, em vários momentos, mas e que em vários outros está ali, procurando fazer a caridade, perdoando, e às vezes ela precisa ser perdoada porque pisou na bola, mas no dia seguinte ela já está perdoando o erro dos outros, ela já está buscando fazer a caridade para um, para o outro, e está procurando com sinceridade aprender através dos ensinamentos do Cristo. E nós temos aqueles outros que estão comprometidos com a maldade ainda, né? Que, poxa, adora fazer mal para os outros, adora, se tiver oportunidade de prejudicar alguém,
não perde essa oportunidade, né? Vai aproveitar a oportunidade para fazer mal para alguém. Então nós conseguimos compreender a diferença, apesar de estarmos num mundo de prova e expiação, onde vamos ter dificuldades, onde vamos ter erros e acertos, tem pessoas que estão comprometidas em buscar acertar, que ainda erra porque faz parte da sua natureza. E tem pessoas que estão comprometidas em realmente fazer o errado. Então veja, que nós possamos não ser essas pessoas comprometidas com o mal, né? Que nós já, né, com o conhecimento que já adquirimos, ao longo da nossa existência atual e existências passadas, que a gente se comprometa em tentar, né, na prática do bem, em buscar aprender e melhorar cada dia mais. Porque esse convite de Jesus é o tipo de convite que, assim, vai fazer muito bem aceitar. É importantíssimo, né? É aquele tipo de coisa que depois você fala assim, cara, como foi bom ter aceitado aquele convite. Aquilo mudou a minha vida, né? Então, é isso, que a gente tenha essa visão da necessidade de aceitar esse convite, porque por mais que muitas vezes a gente tenha que se preparar, não é fácil, né? Como ali, você vai precisar da veste nupcial, você não pode, né, não recusar este convite. Tem as suas regras, tem as suas dificuldades, mas o benefício, digamos assim, a recompensa é muito grande, né? O próprio Kardec aqui, ele faz um comentário no último parágrafo aqui, Mauro, que eu acho que é bem bacana da gente trazer para o pessoal também. Ele fala bem assim, né? Mas não basta só ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem de se assentar à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: haverá muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu achei muito boa, né? Porque a gente fala, mas como que a gente busca essa veste nupcial então, né? E Kardec aqui fala, né? O principal, caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, para a gente ter ali o nosso coração puro, para a gente conseguir essa veste nupcial, né, Mauro? A gente tem que praticar essa caridade, que é o que o Cristo veio trazer para a gente. Então, não basta a gente só falar que é cristão, que acredita no Cristo, que Ele é o nosso exemplo, o nosso mestre. A gente tem que ser igual a Ele. A gente tem que ter a pureza no nosso coração, assim como Ele o fez aqui na Terra, quando aqui esteve, né? Eu estava ouvindo um podcast que fala, né? Ele até tem um devocional e ele falou justamente sobre isso, né? Quantos de nós temos ali no nosso coração e para e pensa, fala assim, nossa, o que o Cristo ia fazer nesse momento? Como que o Cristo agiria, né? Já que eu sou cristão, eu tenho ele como meu modelo e guia, por que não na hora das nossas decisões, na hora de brigar com alguém no trânsito, na hora de se estressar no trabalho, a gente não para e pensa, né? O que Cristo ia fazer nessa situação? Como ele agiria? E a gente tenta agir dessa forma. Isso vai purificando o nosso coração e vai ali construindo a nossa túnica nupcial para adentrar esse banquete, né, Mauro? É nosso pequenas atitudes do dia a dia. Ele não fala em nada grandioso aqui. Ele fala que aquele que pratica a caridade, esse sim estará construindo a sua veste nupcial. Este sim estará dentro daqueles que são considerados poucos escolhidos. Muitos são chamados, muitos recebem o convite. Diariamente, quantos de nós não ouve a palavra do Senhor, não tem ali uma leitura, mas quantos de nós verdadeiramente queremos a mudança? Queremos praticar essa mudança para o nosso espírito? Não são muitos, né? Por isso que ele fala aqui. Então, quão importante é para nós querermos mudar, queremos buscar a nossa evolução espiritual. Sei que é muito difícil para todos nós, não é fácil estarmos aqui encarnados diante de todas as nossas dificuldades, mas o mais importante é a nossa busca
para esse coração puro. É a nossa busca em fazer a caridade, em fazer o bem, em praticar esse amor que o Cristo vem ensinar, né, Mauro? Com certeza. É que não existe realmente ali aquela recompensa sem o trabalho, né? Então, se a gente deseja melhorar, se a gente deseja... É necessário esforço da nossa parte. É ilusão a gente achar que um dia vai dormir e no outro dia vai acordar bom. É ilusão. Nós vamos todos os dias enfrentar dificuldades e, poxa, eu sou tão sem paciência, você não vai dormir e no outro dia acordar paciente. Você vai todos os dias lidar com pessoas que vão fazer você se sentir irritado, muitas vezes frustrado, e aquilo te gerar uma ansiedade para que você possa desenvolver a calma, a paciência. É lidando com o problema que você vai conseguir desenvolver. Então o convite de Jesus não é para que a gente fuja dos problemas, é justamente para que a gente consiga trabalhar através da caridade, do amor ao próximo, do perdão. A gente vai, então, desenvolvendo, aprendendo, crescendo, né, Camila? Então, nada vem de graça, digamos assim. Tudo vai ser conquistado. Então, esse convite, ele é feito. Agora, se a gente vai chegar ao ponto, né, de conseguir adentrar as bodas, né, a festa, como diz ali, está na presença do Senhor, e vamos estar com as vestes certas para não ser expulso, para não ser expulso. Olha, um penetra ali, né? Porque veja só, você imagina um lugar onde só tem espíritos puros, né? Aquela paz, aquela tranquilidade. Você imagina a gente chegando num lugar desse? De longe eles vão reconhecer e falar, aquele ali tá fora daqui, tá fora do padrão, né? Não faz parte desse mundo, porque a vibração, a sintonia, tudo é muito diferente. Então a gente só vai ter condição de chegar nesse ponto se a gente de fato for. Porque a gente pode, no mundo material, muitas vezes se camuflar, enganar, mentir, né? Porque as pessoas às vezes não conhecem as nossas verdadeiras intenções, o nosso coração. Mas para Deus, que nos conhece verdadeiramente, não dá para mentir, né, Camila? Não dá, né? Então, para a gente já partir para o encerramento, né, Mauro? A gente já vai se despedindo por aqui e vai encerrar com a mensagem do José Antônio. Então, vou deixar a palavra para o Mauro já se despedir. Bom, foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Desejo a todos um domingo abençoado, né? Que seja uma oportunidade, não se esqueçam, acho que durante o dia vocês vão ver que vocês vão receber inúmeros convites aí a fazer o bem, a caridade, desde os mais simples, ao ter uma paciência com alguém que às vezes ali te tratou meio de forma ignorante, ou realmente alguém que te pediu ali um alimento, enfim. Com certeza oportunidades vão bater à sua porta ou por onde você passar, então que a gente esteja aí de boa vontade para conseguir ir atendendo esse convite. Então um abraço a todos, excelente domingo e uma semana também muito abençoada que vocês todos possam ter. Isso aí, então eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, de refletir um pouquinho mais, né, sobre esses ensinamentos, sobre o exemplo do Divino Mestre Jesus, que é aquele que a gente busca seguir ali, né, e ter no nosso dia a dia. Que o domingo de vocês sejam abençoados, como o Mauro disse, né, recheado de inúmeros convites para o bem, para o amor, para o progresso espiritual. Então agora, para a gente encerrar, a gente vai ouvir então o José Antônio, e a passagem que ele traz é o Trabalhador do Cristo, Hugo Gonçalves. Então tem tudo a ver com o nosso tema, né, que a mensagem dele nos inspire a ser melhor todos os dias. Um excelente domingo, que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, amigos. Lições inesquecíveis do seu Hugo. Hoje eu vou narrar um fato interessantíssimo. A gente que viveu ao lado do seu Hugo Gonçalves, que foi nutrido por ele, protegido por ele, amparado. Ele e Dona Dulce, nossa mãezinha, que cuidaram os dois daquele lar infantil por tantas décadas, centenas de crianças cresceram ali. A gente perde às vezes o valor do trabalho deles, o valor do trabalho que eles estão construindo em torno da comunidade, e a gente só vai acordar para a grandeza do trabalho deles às vezes ouvindo de outros. Eu vou apresentar para vocês, vou narrar para vocês um fato que se deu em minha vida, até profissional. Nós estávamos
aqui em Cambé, em vários médicos de várias especialidades. Nós alugamos uma casa e resolvemos criar uma policlínica que existe até hoje, tem mais de 30 anos. E naquela época era o começo de tudo. Eu estava conhecendo o seu Hugo há pouco tempo, frequentando eu e minha esposa lá. Mas lá na nossa clínica tinha urologista, cardiologista e ortopedista, clínicos. E de manhã, normalmente era a hora que todos se encontravam, cada um fazia a sua tarefa e depois cada um ia para o seu hospital, ia para a outras atividades. E normalmente ficava eu e um cardiologista, que teve uma influência espírita de sua família, mas que era protestante, e até hoje muito dedicado, ele e a esposa, pessoas queridíssimas, muito amigos nossos até hoje, pessoa muito presente nessa etapa da minha vida, muito importante, tem muito presente na minha casa, sempre que pode estar perguntando como que está a nossa evolução. E ele nos apresentou um fato, isso há 25 anos atrás. Nós terminamos, era quase a hora do almoço, estava só eu e ele, estávamos na clínica. Eu me aproximei, porque era ele que era o tesoureiro da clínica. Me aproximei para ver o que eu tinha que apresentar de recursos ali para pagar minhas contas de fim de mês. E ele estava muito compenetrado. E ele olhou para mim e disse assim, e guarde isso, gente, veja se não é uma lição para a gente nunca mais esquecer. Ele disse assim: sabe, Zé Antônio, quando o Cambé dorme, quando tudo se aquieta aqui, isso há 30 anos, quer dizer, ele tinha 35 anos de idade, hoje nós temos 65, eu e ele. Ele disse assim, quando o Cambé dorme, é impossível não ouvir o seu Hugo trabalhando. Ele protestante. Eu levei um susto, porque eu estava 2, 3, 4 vezes por semana, eu estava lá com o seu Hugo, frequentando o Centro Espírita Allan Kardec, participando das tarefas, quando possíveis, do lar infantil, ajudando nos trabalhos que o seu Hugo nos concedia como oportunidade de crescimento. E nunca tínhamos pensado nisso. Olha a frase que esse amigo nos deixou. Quando o Cambé dorme, é impossível não escutar o seu Hugo trabalhando. Eu olhei para ele e falei, como assim? Ele falou, o trabalho que o seu Hugo realiza aqui em Cambé, ele irradia uma luz para toda a região. O trabalho que ele faz aqui não tem como medir, é incomensurável. Você não tem ideia da grandeza do trabalho desse homem. E realmente, aquilo me foi um choque muito positivo, naturalmente, mas eu só vim a concluir essa tarefa, e já comentei em outras reflexões aqui, quando eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier pessoalmente, através da nossa amiga Dona Iraci Carpati, de São Paulo, que nos levou na casa dele e nos apresentou, dizendo, Chico, esse é o Dr. José Antônio de Cambé, e ele fala de Hugo Gonçalves, grande trabalhador do Cristo é Hugo. Grande trabalhador do Cristo é Hugo, que no silêncio de Cambé fazia com que as pessoas escutassem ele trabalhando. Uma lição inesquecível de nosso querido Paizinho para todos vocês. Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.